Boa noite a todos os presentes e os que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos para mais um dia de aprendizagem no Centro Espírita Allan Kardec. E neste momento, vamos elevar o pensamento a Deus, que é a causa primeira de todas as coisas, e agradecer pelo dom da vida e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, com o mesmo objetivo, que é aprender um pouco mais da doutrina espírita. E agradecidos que somos, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. E hoje, para a exposição doutrinária, o nosso companheiro de ideal espírita e trabalhador do Centro Espírita Allan Kardec vai vir com o tema O que é o perispírito? Alfredo Lopes, mais conhecido como Feijão. Vamos vibrar positivamente para que tudo que ele fez com tanto carinho a gente consiga assimilar e praticar no nosso dia a dia. Boa noite a todos, presentes, desencarnados. Boa noite aos que nos acompanham nas redes sociais. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Allan Kardec. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais o ser humano. Eu vou fazer uma comparação, já que nós temos muitos jovens aqui, e nós somos como um hambúrguer. Um hambúrguer tem o pão, tem a carne, tem ovo, e tem alface, tomate, etc. e tal. Nós somos bastante semelhantes a isso, porque Allan Kardec nos esclarece a respeito de uma palavra, perispírito. Quem chega à doutrina espírita ouve muito falar sobre espírito, que é o elemento inteligente do universo. Mas perispírito é uma palavra composta. Significa perispírito. Peri é uma palavra grega, que significa em torno. E espírito, todos nós já sabemos. Então, perispírito, o que é? É algo que fica em torno do espírito. É como se fosse a parte do meio do hambúrguer, que tem o espírito, o perispírito, e depois nós temos o corpo humano. A gente diz que nós somos como um 3 em 1 do tempo antigo. Nossos jovens não conheceram o 3 em 1, que era toca-disco, gravador e rádio. Toca-disco era desse tamanho assim. Hoje, no nosso animalzinho de estimação, como eu chamo, no celular, cabe tudo isso e muito mais. Mas, já que o espírito é o elemento inteligente do universo, vamos conhecer primeiro os elementos que constituem o universo. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec inicia nos falando a respeito de Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que criou o universo. O universo tem também o espírito, que é o elemento inteligente, que somos nós, criados por Deus simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento, e a partir daí nós vamos evoluindo através das reencarnações, e hoje nós estamos aqui. Já um pouquinho mais inteligentes, já um pouquinho mais moralizados. E o terceiro elemento que compõe o universo é a matéria. A matéria é o quê? É o elemento pelo qual a gente age. Aqui, no plano encarnado, e age também no plano desencarnado. Porque a matéria ela existe em vários estados. Normalmente, na escola, a gente aprende os 3 estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. Mas já existem outros estados que foram confirmados
o estado plasmático e outros estados foram confirmados pelos cientistas. Então, lentamente, a ciência vem chegando aonde? Aonde a doutrina espírita nos trouxe há mais de 170 anos atrás, com o Livro dos Espíritos e a Codificação Espírita. Então, esses são os componentes do universo, e é importante a gente compreender isso para poder ter o conhecimento a respeito do perispírito, que é esse elemento de ligação entre o espírito e o corpo. Então, quando o nosso espírito pensa, pega o celular, veja quais as mensagens que chegou, o perispírito transmite essa mensagem para o nosso corpo, a gente pega o celular e fica com o dedinho ali, olhando quem mandou alguma coisa. Então, assim que funciona toda a cadeia de comando e a cadeia de obediência que o corpo tem em relação ao espírito. Porque até a gente chegar na doutrina espírita, a gente sempre pensa que nós somos um corpo que tem um espírito. E quando chega na doutrina espírita, a visão muda 180 graus. Ou seja, compreendemos que nós somos um espírito imortal, que não morre, depois de criado, vai evoluindo, e que vai evoluindo, vai adquirindo mais conhecimento, vai adquirindo mais sabedoria e também mais moralidade. Então, assim funciona o universo. E no Livro dos Espíritos, pergunta 93, Kardec questiona: o espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Essa foi a primeira pergunta de Allan Kardec a respeito do perispírito. A resposta é: envolve-o uma substância vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. Então, aqui, quando Kardec nos coloca que o espírito é envolto numa substância vaporosa, esse é o corpo do espírito. Para vocês poderem compreender, quando nós morremos, o que acontece? O corpo vai lá para a lomba, vai lá para o cemitério, e o nosso espírito sai, vestido com o quê? Com o seu perispírito, e segue a sua vida normalmente na espiritualidade. Por quê? A vida nos dois planos da existência é semelhante. Aqui nós temos cidades, nós temos praia, nós temos montanha, nós temos escolas, nós temos templos religiosos. Lá na espiritualidade é a mesma coisa. Lá tem cidades grandes, cidades pequenas. Os países também são compostos pelos povos que falam aquela língua. A mesma coisa que nós temos aqui embaixo, nós temos lá em cima, só que lá tem um comando único. Aqui no planeta, muitas vezes, a gente usa o termo Organização das Nações Unidas, que é uma maneira que se ajuda a tentar resolver os problemas de enfrentamento entre países sem que haja guerra. Ainda não é fácil de conseguir isso. Lá na espiritualidade tem o governo planetário, ou seja, o governador do planeta é Jesus. E todos os demais espíritos seguem as suas ordens, os seus comandos. Inclusive, aqueles que nós chamamos de maus espíritos também estão sob o comando de Jesus. Têm sua liberdade e são utilizados, muitas vezes, para nos mostrar aquilo que nós precisamos melhorar em nós. Então, depois Allan Kardec pergunta na 94, de onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Por outro, semimaterial. Então, é uma matéria no estado mais rarefeito. Do fluido de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório como muda de roupa. Interessante essa colocação dos espíritos para Allan Kardec, que nós que estamos encarnados aqui no planeta Terra, o nosso perispírito é composto dos elementos aqui do planeta. Digamos que tenhamos aí permissão para ir morar em Marte. Marte também é habitado. Apesar das sondas ainda não terem detectado uma vida material no planeta Marte, mas nós temos depoimento dos espíritos que Marte é habitado e é um mundo superior ao nosso. Então, quando nós formos morar em Marte, o que vai acontecer? O nosso perispírito, ou seja, o corpo do nosso espírito, vai ser retirado dos elementos que formam o planeta Marte. Eu vou lendo um pouco mais.
Vamos morar em Júpiter, que é considerado o planeta gasoso do nosso sistema solar. Quando chegarmos em Júpiter, isso aí vai levar alguns milhões de anos, quando chegarmos lá, nós vamos retirar do nosso perispírito de quê? Dos elementos que compõem o planeta Júpiter. Assim funciona no universo. Eu só estou falando aqui do nosso sistema solar. Se nós sairmos da nossa galáxia, os elementos que compõem outra galáxia, nós vamos retirar desta galáxia os elementos que vai compor o nosso corpo. E, segundo a última pergunta que Allan Kardec faz, a respeito do perispírito o envoltório semimaterial do espírito tem forma determinada e pode ser perceptível? A resposta é sim, tem a forma que o espírito queira. Assim como vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer em estado de vigília, e que pode tornar-se visível, mesmo palpável. Interessante a gente perceber isso. Então, quando nós chegamos na parte espiritual, a vestimenta que nós vamos ter, acredito que aqui muitos de vocês já devem ter visto o filme Os Mensageiros, que está fazendo sucesso, que é a continuação do filme Nosso Lar. A gente vê os atores principais, o pessoal do bem, vestido com uma túnica clara. Eu até li um comentário que a roupa deles é bastante cafona para os tempos atuais, mas é uma maneira com que o diretor utilizou para quê? Para mostrar que a vestimenta dos espíritos, principalmente dos espíritos que estão, vamos dizer, na cidade do Nosso Lar, e existem nas outras cidades também, ela é feita a partir de quê? A partir do pensamento. O pensamento comanda a formação da roupa nossa na espiritualidade. Lá nós não precisamos estar indo numa loja para trocar de roupa. É só a gente pensar e o nosso perispírito bota o modelito de acordo com o nós queremos. A gente já faz uma boa economia, né? Principalmente as mulheres, não é? Só que o perispírito não é invenção do Allan Kardec. A gente sempre pensa que Allan Kardec inventou a doutrina espírita. Não. A doutrina espírita, ela surgiu a partir de quê? A partir das pesquisas feitas por Allan Kardec, onde ele, sistematicamente, através do método científico, ele pesquisou de novo, elaborou as leis e colocou para nós. Primeiro, a filosofia espírita, através do Livro dos Espíritos. Primeira obra, lançada no dia 18 de abril de 1857, eu sempre digo que o Livro dos Espíritos é o livro que tu encontra todas as respostas que tu precisa a respeito de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que nós sofremos. Tudo isso nós encontramos essas respostas no Livro dos Espíritos. Depois, Kardec, como era um cientista, ele pesquisou o quê? Pesquisou a comunicação entre os dois planos da existência. Ou seja, como é que a gente faz uma comunicação entre encarnados e desencarnados? Por exemplo, aqui nós temos a plateia quase repleta de encarnados. Nas cadeiras que estão sobrando aqui, nós temos desencarnados sentados tranquilamente, acompanhando a exposição doutrinária. E aqui em cima também tem um auditório bastante grande acompanhando isso. Por quê? Nós estamos sempre em contato com os dois planos da existência. Tanto que Allan Kardec questiona lá no Livro dos Espíritos a respeito da influência dos espíritos em nossa vida, e a resposta nos deixa, às vezes, até preocupados. Diz que eles influem tanto na nossa vida, ao ponto de são eles que nos governam. A gente pensa que tem livre-arbítrio? Tem. Mas existe também a influência espiritual. Eu sempre exemplifico a influência espiritual como se nós tivéssemos um anjinho e um diabinho juntos de nós. Eu sou do tempo antigo, sou do tempo do tio Patinhas, do Pato Dono. Quando ele estava para tomar uma decisão, vinha o anjinho dizendo, olha, faz isso aqui que é bom. Aí vinha o diabinho e dizia, não, faz isso aqui. Faz diferente que tu vai ter dar bem. E aí, como nós temos o livre-arbítrio, ele tomava as decisões e mesmo acontece conosco. Por exemplo, o planeta é dirigido por quem? Já falei. É dirigido por Jesus. Desde há mais de 5 bilhões de anos atrás, quando o planeta ainda não existia, Jesus foi designado por Deus para comandar a evolução do planeta Terra.
é um cara que tem paciência, né? Já está aí há 5 bilhões, tentando nos ajudar a crescer, evoluir, e eu acho que ainda vai um bom tempo até a gente, vai no mínimo, acho que 100, 200 mil anos, até a gente se transformar num bom espírito. Nós estamos chegando lá. E como o tempo no universo é diferente do nosso, então Jesus tem a paciência infinita porque ele sabe, tem o conhecimento do futuro. Um dia, eu vou contar um segredo para vocês. Um dia, nós também vamos ser igual a Jesus. Nós vamos ter a mesma responsabilidade que ele tem para gerenciar o destino do planeta e assim vamos indo. Então, só que uma coisa interessante, o termo perispírito, que Allan Kardec trouxe para nós, uniu aquelas duas palavras, o peri, em torno, e espírito, em torno do espírito, já era conhecido na antiguidade. Porque Kardec não trouxe nenhum conhecimento novo. O que ele fez? Ele simplesmente pegou todo o conhecimento que estava no espaço, nos tempos, vários locais, sistematizou e colocou à nossa disposição. Então, por exemplo, a existência de Deus. Vamos analisar os pontos principais da doutrina. A existência de Deus. O homem sempre teve consciência da existência de Deus. No início, nós éramos politeístas. Tínhamos Deus para tudo. Depois, com Moisés, nós começamos a compreender a existência de um Deus. O Deus dos hebreus era vingativo. Ele tinha um povo escolhido. Os outros podiam mandar matar. Não era o povo escolhido. Aí vem Jesus, mudou a concepção de Deus. Jesus é o Pai. Todos nós que estamos no entorno do planeta, 7 bilhões encarnados, mais em torno de 20 bilhões desencarnados, todos nós somos filhos do mesmo Pai, ou seja, de Deus. E aí vem Allan Kardec e muda a concepção de Deus. Deus não é mais aquele velho de barbas brancas que a gente vê, que a gente mentaliza, não. Deus perde a forma humana e se transforma no quê? Na inteligência suprema, causa primária. Então, todo esse conhecimento de Deus vem acompanhando a humanidade desde o seu início, desde a pré-história até hoje. Depois, a imortalidade do espírito. Todos nós temos a certeza que não vamos morrer. Vamos analisar. Lá na Idade da Pedra, quando enterravam alguém, não colocavam seus pertences juntos, por quê? Acreditavam que a pessoa iria necessitar daquilo na próxima vida. No Egito, a coisa era mais elaborada ainda. Matavam os servos, os escravos, para servirem ao faraó na outra vida. Ainda bem que hoje não precisa fazer isso, né? Então, a imortalidade da alma, todos nós já tínhamos o seu conhecimento, e também era de conhecimento, só que não do povo em geral. A reencarnação também era do conhecimento, tanto que a gente percebe lá no Evangelho, aquela passagem do doutor da lei que vai perguntar a Jesus, será que eu vou ter que voltar do ventre da minha mãe para nascer de novo? Jesus disse, não, tu vai tomar um novo corpo. Então, a reencarnação nos trouxe até aqui e vai nos levar mais para frente até nós fazermos a nossa evolução. A comunicação entre os dois planos da existência também sempre existiu, só que era de forma restrita. Ela era feita só nos templos e havia necessidade de uma preparação extremamente longa para poder entrar em contato com os espíritos. Não é como aqui. Você começa a frequentar um centro espírita, estuda dentro de 4, 5 anos, pode ser transformado em médium. Naquele tempo era muito mais demorado. E hoje, isso está colocado à disposição de toda a população. Quem quiser aprender a usar a ferramenta da mediunidade, não só o Allan Kardec, mas todos os centros espíritas têm grupos de estudo e grupos onde aprende a educar e utilizar corretamente a sua mediunidade. O outro princípio é a pluralidade dos mundos habitados. Hoje o homem ainda está procurando vida material, mandou sondas para Marte, está mandando para outros planetas, mas nós sabemos. As provas estão aí. Quase que diariamente são filmados discos voadores, objetos voadores não identificados. São o quê? São irmãos nossos, uns mais desenvolvidos tecnologicamente,
e não tanto moralizados, outros mais envolvidos tecnologicamente, também mais moralizados, que fazem o quê? Acompanham a evolução do planeta Terra. Então, todos esses pontos principais da doutrina espírita eram do conhecimento de todos, só que agora foram colocados à disposição da população para que haja uma compreensão maior a respeito do universo e também a respeito de nós mesmos. Então, como eu disse na antiguidade, o perispírito tinha várias denominações. Por exemplo, era chamado de Linga Sharira entre os hindus. Era chamado de Caleb entre os persas. Isso lá na antiguidade. A Caixa dos brahmanes. O Okema dos gregos. E assim por diante. Então a gente compreende, hoje a gente percebe, que todo esse conhecimento estava colocado à nossa disposição. E quem quiser compreender um pouco mais a respeito das propriedades da formação do perispírito, além do Livro dos Espíritos, nós recomendamos que leia a Gênese, que é o outro livro do Allan Kardec. Então vamos conhecer um pouquinho a respeito da intimidade do perispírito, que dá a forma do nosso corpo. Ele é plástico. Podemos dizer que o perispírito é um espírito do nosso espírito. Então, nós não temos condições de ver o perispírito aqui. Todos nós vemos simplesmente o nosso corpo humano. Mas os espíritos que estão desencarnados, eles conseguem ver. Quem viu o filme Os Mensageiros, quem não viu, recomendo que amanhã ainda está passando aqui em Sombrio, é às 18h40, lá no Cine do Japonês. Quem via lá os bons espíritos estavam vestidos de claro, porque seu espírito era mais claro em função da sua evolução. Os espíritos que não eram tão evoluídos vestiam o quê? Roupas escuras, porque assim é o perispírito deles. Então, à medida que nós vamos evoluindo, o nosso perispírito vai se tornando mais brilhante, e assim vai. E ele também é responsável pela forma do corpo que nós temos. Às vezes a gente percebe que algumas pessoas fazem uma intervenção cirúrgica para dar uma melhorada aqui, ali e lá, e quando vê depois, volta tudo ao antigamente, não era? Principalmente quem faz alguma cirurgia. Por quê? Porque o molde perispiritual para o nosso corpo é aquele. Então a gente tem que compreender isso. Na reencarnação acontece, o perispírito é responsável por um fenômeno interessante, que é, nós não lembramos daquilo que nós fizemos nas reencarnações passadas. Isso é excelente, porque, olha, se a gente conseguisse lembrar o que a gente fez nas reencarnações passadas, é só olhar a história da humanidade. O homem não matou, não destruiu, em todas as eras da história da humanidade, e quem é que estava lá? Eram os outros. A gente sempre pensa assim, agora até foi lançado no streaming uma série sobre Alexandre da Macedônia. Alexandre da Macedônia era um espírito e, com certeza, nós estávamos lá junto com ele, matando persas, aqueles outros. Ele formou um grande império. Claro que levou a cultura helena, ele tinha uma missão civilizatória. Mas também não precisava sair matando e roubando, né? Todo mundo. Então, a gente pode levar a civilização, a cultura, através de outros meios que não seja a guerra. Um dia a humanidade vai aprender. Tem um livro interessante, do Camille Flammarion, que ele é um astrônomo, ele foi contemporâneo de Allan Kardec, e tem um livro chamado Narrações do Infinito, onde um espírito descreve para ele como é que é a vida em outros planetas. Então, em um planeta X, aí acho que da nossa galáxia, ele coloca que a maneira que eles encontraram de acabar com a guerra. Quando o povo ia para a guerra, o que fazia? Não eram os soldados que iam lutar. Quem ia lutar era um chefe contra o outro. Depois morreu uma meia dúzia de chefes, eles resolvessem, não vamos fazer a guerra, vamos procurar viver em paz. Então, são fórmulas que a gente tem para poder elevar moralmente a humanidade e acabar com a guerra. É uma sugestão. Com certeza não vai ser aplicada ainda no planeta, mas, como a gente sabe que a evolução é contínua, um dia o nosso planeta vai estar sem guerras. E, a respeito da reencarnação, eu falava a respeito de esquecermos aquilo que nós somos, é que para que a gente possa ficar ali
naquela célula que é a soma do espermatozoide mais o óvulo, ali tem um espírito bem pequenininho dentro dele, então existe o fenômeno da miniaturização, ou seja, eu sou do tempo antigo, mas provavelmente alguns de vocês aqui já viram aquele filme Viagem Fantástica, onde as pessoas eram miniaturizadas. Hoje em dia tem aquele filme de super-heróis, a Vespa, que ficava bem pequenininho. Então, o que acontece? Nós somos comprimidos e ficamos bem pequenininho e acabamos esquecendo daquilo que nós fizemos no passado. Para quê? Para que a gente consiga conviver com os nossos familiares. Porque a gente percebe, todas as nossas famílias têm problemas, não são diferentes. Irmão brigando com o irmão, tem dificuldade de relacionamento com A, B, C ou D, por quê? Porque nós somos espíritos que em outras encarnações não tivemos aí um relacionamento positivo. Então, com o esquecimento do passado, a gente pode se reaproximar desses espíritos e acabar tendo um relacionamento bom, um relacionamento bom. Então, quando há esta compreensão do perispírito, vamos dizer assim, utilizar um termo atual, quando zipam o nosso perispírito, a gente perde o conhecimento. E como é que acontece isso? Nós já estudamos na escola que num átomo, vamos fazer uma comparação com o campo de futebol, o centro do átomo fica, o próton fica ali no círculo central, e o elétron fica lá na goleira. Então, se a gente diminuir esse espaço, os espíritos conseguem fazer isso. Diminuir o espaço entre colocar tudo comprimido, nós perdemos a memória e conseguimos ficar dentro daquele óvulo e daquela primeira célula. O que mais que esse perispírito tem? A sensibilidade magnética. Isso aqui é interessante. Agora, depois da exposição doutrinária, nós teremos o quê? A transmissão de passe. O centro espírita tem dois tipos de passe. O passe normalmente na sala de passe, onde os médiuns distribuem energia, e temos o passe coletivo, que nós fazemos aqui, onde cada um de nós vai receber a mesma energia que receberia lá, em vez de receber do médium, vai receber direto de quem? Direto dos espíritos. Então, eles vão trabalhar no nosso perispírito. Está com uma dor de cabeça? Ele não vai trabalhar lá no teu cérebro. Ele vai trabalhar na parte que transmite a sensação do cérebro para o corpo, vai trabalhar ali, vai colocar energia ali, uma energia positiva, e vai diminuir a dor de cabeça. Então, essa é uma sensibilidade magnética. E a gente percebe isso. Quantas vezes a gente chega perto de alguém e sente-me arrepiado, aquela pessoa não fecha. O que é isso? É a sensibilidade magnética, porque o meu perispírito se aproximou, vou utilizar o exemplo da Fernanda, que está fazendo a gravação para nós, me aproximei da Fernanda, e nossas forças não são complementares, há um choque de forças. Então, isso que é a sensibilidade magnética que todos nós temos. E como é que acontece a transmissão de energia? Através dos centros vitais que existem no nosso perispírito. Os indianos chamam de chakra. Nós normalmente trabalhamos com 7 centros principais: coronário, o centro cerebral, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o genésico. Então, quando nós estamos com um problema, os espíritos que vão nos repassar a energia, eles percebem, olha, aquele ali está com problema no centro cerebral, vamos colocar mais energia ali. Aquele outro está com problema no esplênico, vamos colocar mais energia ali. Então, esses centros vitais, eles recebem a energia não só dos outros espíritos, mas do universo como um todo. Porque vai chegar um momento em que nós não vamos precisar nos alimentar de sólidos. Nós vamos alimentar através do quê? Através da energia que existe no ar. E o nosso corpo perispiritual, ele tem outra função também. Ele reflete nossos estados mentais. Com certeza, todos que chegaram aqui, eles chegaram um pouco preocupados. E agora, depois da exposição doutrinária, estando acompanhado dos bons espíritos, é normal o que aconteça? Que o nosso estado seja mais tranquilo, mais calmo. Por quê? Porque o nosso espírito está mais calmo
E isso acaba se transmitindo para o nosso perispírito e o corpo recebe também todas essas energias. É importante a gente relembrar que o perispírito, ele funciona nos dois sentidos. Ele recebe e ele transmite e ele também recebe. Outra coisa interessante. O perispírito é a causa do nosso odor. O perispírito tem odor, tem cheiro. Os espíritos dizem que os espíritos menos evoluídos, muitas vezes, emitem um cheiro ruim, cheiro de putrefação, e os bons espíritos perfumes. Por exemplo, o diretor do filme contou um caso interessante que, quando estavam fazendo a gravação, teve um dia que eles sentiram muito forte no estúdio perfume de rosas. E esse perfume de rosas é a identificação de um espírito chamado Sheila, que em todos os locais que ela vai, que ela trabalha, que ela presta assistência, ela deixa um cheiro de perfume. Quantas vezes nós não sentimos, às vezes, um cheiro ruim ou um cheiro bom dentro de casa? O cheiro ruim são as más companhias. O cheiro bom são as nossas boas companhias que vêm nas nossas residências, porque nós nunca estamos sozinhos. Não. Todos nós estamos acompanhando. Eu sempre digo que nós temos, no mínimo, mais 2 testemunhos de tudo que nós fazemos. Que é Deus, que tudo vê, tudo percebe, e espíritos que estão à nossa volta. Principalmente o nosso espírito protetor, que sempre está próximo de nós, tentando nos auxiliar. Então, partindo para o encerramento, vamos elencar algumas funções do perispírito. Ela tem a função de proteção. Ela protege o espírito das influências do mundo material, como doenças, acidentes, emoções negativas. Então, ele protege um pouco, não protege tudo, porque a vida mental é uma vida de sintonia. Eu estou sempre pensando negativo, eu estou sempre esperando uma doença, pode escrever que você está chamando essas doenças para você. Por isso que é importante a gente estar sempre com um pensamento positivo. Um exemplo, na época da pandemia, segundo os espíritos, aqueles espíritos que estavam mais com medo da pandemia, o que aconteceu? Eram mais vulneráveis ao Covid-19. Aqueles espíritos que tinham pensamento mais elevado, mais tranquilo, eles eram menos suscetíveis a pegar a Covid-19. Esse é depoimento dos espíritos no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Tem, claro, já falamos, a transmissão das sensações, as manifestações espirituais são através do perispírito. Muitas vezes a gente pensa, mas não sei se o espírito existe, nunca foi comprovado. Sim, já foi comprovado. Porque há médiuns de materialização, eles fornecem a energia, e o que acontece? Os espíritos se materializaram, hoje pouco acontece isso, porque já passou a época da comprovação da existência e da sobrevivência do espírito. Ele se materializava e as pessoas podiam tocar, apalpar, fotografar. Quem quiser procurar, pode procurar na internet a respeito das materializações. E na vida após a morte ele é essencial, porque ele é que mantém o nosso espírito funcionando. Então, ele é o nosso elemento de identificação na espiritualidade. Agradeço a todos, espero ter esclarecido um pouco e deixado alguns questionamentos para que vocês procurem saber um pouco mais. Eu recomendo um livro, tem na internet para baixar, Perispírito. O sobrenome é Zimmermann. Agora fugiu o primeiro nome do autor, mas tem lá, é um livro bastante interessante que nos esclarece bastante a respeito da carne do nosso hambúrguer, né? A todos, obrigado e que a paz esteja com todos. Obrigado, Feijão, pela mensagem.
E neste momento convido a todos para fazermos a nossa caridade. Vamos levar a nossa oração para as creches, onde há tantas crianças que já começaram a trabalhar, os profissionais, que eles tenham paciência para esse início de ano, quando as crianças chegam e com carinho de casa, com vontade de voltar para casa, elas começam a chorar. E que esses profissionais tenham a paciência de lembrar que ali naquele momento eles estão representando os pais dessas crianças. Vamos também neste momento levar o nosso pensamento de prece para os asilos, onde há tantos velhinhos abandonados pelos seus filhos. Vamos também levar a nossa prece para os presídios, onde há tantos irmãozinhos nossos pagando pelas suas faltas, que eles saiam de lá bem melhores do que entraram. Vamos pedir também pelas pessoas que estão nas ruas, vítimas das drogas, que elas tenham força e coragem para se livrar desse vício. Enfim, vamos lembrar de todas as pessoas. E neste momento, então, eu convido a todos, se cada um sente da melhor maneira possível, nas cadeiras, vocês que estão acompanhando pelas redes sociais, que sentem da melhor maneira possível, se possível também coloque um copinho de água, porque neste momento a espiritualidade vai estar em cada um e também fluidificando as águas. Vamos pensar em Deus, vamos pensar nas coisas boas, trazer para dentro de nós energias boas. Vamos lembrar também neste momento aquelas pessoas que a gente gostaria que estivessem tomando este passe. Pai amado, Pai de misericórdia, Jesus, o nosso divino mestre, espiritualidade bondosa, caminhe por esse centro, elevando boas energias a todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja. A todos, uma boa noite, vão em paz e que Jesus os abençoe e acompanhe.